Gravando. Boa noite, sejam bem-vindos a esta aula maravilhosa em que vamos provar a relação de Euler, a famosa relação de Euler, né, não, Osmar? É, a famosa. Na verdade, são duas, né? Na E aí verdade, são duas, né? a gente vai falar um pouquinho da primeira aí, vai para a segunda e vai todo mundo ficar boquiaberto com as revelações que teremos pela frente. Exatamente. Mas antes, né, a gente não pode provar nada na matemática sem ter um contexto, né, do que a gente está conversando, do que a gente está falando sobre. Então, quando a gente fala de poliedros, nós temos dois tipos de poliedro, tá? Os convexos e os não convexos, ou para os íntimos, que não é o meu caso, os côncavos, certo? O Osmar já é muito íntimo de poliedros, ele fala côncavo, tá? É, E também, tá, para diferenciar esses poliedros de convexo e côncavo, você pode pensar num segmento de reta, tá? Que liga dois pontos deste poliedro. Se esses dois pontos estiverem totalmente contidos dentro deste poliedro, então ele é convexo. Caso não, a gente chama ele de côncavo. Tranquilo, né? Para entender, tem até ilustração aí. Então, acho que essa parte é tranquila. E para a gente também falar do que a gente vai propor sobre, como o Osmar falou, né, da primeira relação de Euler, e também tem uma segunda aí, né, que eu não quero dar spoiler, mas a gente precisa também entender o que é uma superfície poliédrica aberta e o que é uma superfície poliédrica fechada, tá? Quando uma superfície poliédrica tem arestas livres, tá? Ela é denominada uma superfície poliédrica aberta. E, né, por negação, a que não possui, ela é denominada superfície poliédrica fechada. Isso vai ser muito importante para a forma como a gente vai provar a relação de Euler, tá bom? vamos dar seguimento. A gente fez uma breve introdução aí dos conceitos, para que vocês não fiquem perdidos, para que todo mundo saia esperto e chegue em casa e possa contar para os pais, né? Que muitos conhecimentos foram aprendidos na aula de hoje. Vamos lá. Vocês vão estar se perguntando, cara, que eles vão falar? A gente vai fazer a prova da primeira relação de Euler. É porque quando a gente fala de duas formas, é porque a fórmula que originou o que geralmente a gente conhece, foi uma outra, que é a da superfície aberta, né? Da superfície poliédrica aberta. A gente vai falar sobre. Como é que a gente vai chegar numa da outra? A gente vai usar um processo chamado de indução. Isso é um negócio que vocês vão ver na faculdade, mas a gente vai colocar aqui, ó, brevemente aqui, ó, com uma explicação, ó, supimpa, para que vocês não fiquem perdidos. Vocês entendam o que é isso que a gente vai falar. Prestem atenção, não percam no capítulo de hoje. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a relação de Euler para a superfície aberta. Foi o que ele falou lá. Se você tiver, você tem o número de faces, você tem o número de vértices, tem o número de arestas dessa superfície poliédrica aberta. E Euler falou que se você fizer face mais vértice menos aresta, esse negócio vai ter que ser 1. Foi o que ele disse. E aí, se você pegar qualquer superfície, se a gente voltar no exemplo anterior, a gente consegue. Depois vocês peguem o exemplo anterior, troca as variáveis para não ficar muito grande o vídeo, e aí vocês vão ver que esse negócio dá certo. É mágico o negócio. Parece feitiço. Parece Harry Potter. Vamos lá. E aí você tem as variáveis que estão colocadas aqui. Isso aqui no meu ombro não é um problema, é meu celular, porque eu estou com um problema aqui para conseguir colocar o áudio. Então vamos lá. Se a gente, como é que funciona a indução? A gente propõe uma base para que a gente possa fazer a indução. Depois a gente parte do pressuposto que, já que eu parti do menor caso possível, vamos fingir que eu estou crescendo nesse caso. E depois que eu estou crescendo nesse caso, eu vou colocar o meu caso supremo, que é o caso que eu queria analisar mesmo. Entendeu? Mas aí a gente faz esse passinho a passinho. Matemático gosta desses negócios, tá? Se vocês chegarem no colégio de vocês for fazer esse negócio, não tem problema. Ninguém vai ficar chateado se vocês queimarem a etapa. Mas aí o matemático gosta desse negócio passo a passo. Então a gente faz o primeiro caso base. Qual é o nosso caso base? O menor possível, que é um poliedro. E tem uma face só. Quem tem uma face só, o quê? É uma folha. Né? Aquele plano lá. Porque só tem uma face. Né? Não é que nem no Chaves. No Chaves tem a parte de dentro da bola e a parte de fora da bola. A bola tem dois lados. Não é desde isso que a gente está conversando aqui. Então a gente tem uma face só. Beleza. Aí, quando a gente só tem uma face,
a gente, então, vamos supor que essa nossa face seja uma folha. A folha tem quantos lados? Tem 4 lados. Né? Então, se ela tem 4 lados, o que é o vértice? São as pontinhas. Então, tem 4 pontas. Então, tem 4 vértices. E a aresta é o que liga as pontinhas. Por incrível que pareça, página também tem 4 arestas, que é o que liga as pontinhas. Então, aqui, a nossa primeira parte aqui já está falando. Se você tem uma face, o número de vértices é igual a n, que é igual ao número de lados. E o número de aresta também é igual a n. Né? Então, se você substituir aqui na fórmula que Euler deu, face vai ser 1, vértice é n e aresta é n. Então, a gente tem n, aqui está trocado, mas seria, no caso, 1 mais n menos n. Então, mais n menos n some, né? Eles começam a se bater e aí some da equação. E aí só sobra 1. Sobrou 1 é igual a 1 mesmo. Então, a gente já provou aqui que a nossa base está certa. Né? Já que só tem uma face, a fórmula valeu. Então, vamos fazer agora vamos supor que tenha mais coisa. Ou seja, só não pare aí. Então, a gente substitui, né? Se a gente fosse colocar uma face a mais, né? Sempre que a gente fosse fazer isso, a gente substituiria o F por F', vértice por vértice', A por A'. Né? Pena que não tem H, para ficar H', né? Seria muito legal. E aí, quando a gente vai fazer para F' mais 1, né, que seria essa troca aqui, a gente vai chegar aqui embaixo. Na nossa hipótese de indução, a gente vai partir então do pressuposto que a nossa base está valendo enquanto a gente está fazendo. A gente então vai para a próxima parte. Vamos supor que eu vou adicionar uma face. Né? Quando eu adiciono uma face, eu vou então trocar meu F, né? A gente partiu do FA aqui, nosso FA vai ser, quer dizer, eu acho que era para estar ao contrário aqui. Nosso F' seria FA mais 1. Né? Quem seria? A gente acabou de conhecer a mãe do Caetano. Conheceu a mãe do Caetano? Não tem problema. O vídeo vai ficar ótimo. A pessoa vai ficar rindo. Vai ter certeza. A aula está tão boa. A aula está tão boa que a minha mãe quis fazer parte. Tá? Olha só, para você ver. Toda vez que o Caetano me manda áudio, a mãe dele aparece falando algumas coisas muito engraçadas. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente está trocando a nossa face, né, o número de faces, a gente está adicionando uma face. Então, a nossa fórmula, tecnicamente, que seria o FA, passa a ser o número de faces mais 1. A gente está adicionando uma face. Só que quando a gente adiciona uma face, se a gente pegasse uma folha e colasse outra folha, a gente não tem 8 vértices, por exemplo. A gente tem 2 vértices aqui que vão estar colados, né? Que é o de cima aqui e o de baixo. Então, a gente está chamando aqui de Q os vértices colados. E P, não só vértices, mas arestas também, que vão ser uma consequência. O número de arestas, vai ter aresta aqui que vai colar, e aí vai contar para os 2, e também vai ter vértice que vai colar e vai contar para os 2. Né? Então, a gente está chamando de P o número de arestas, e por consequentemente, né, o número de vértices, que não se repetem, que são adicionados, e que são os que se repetem, que podem bagunçar a nossa conta. Então, a gente está subtraindo os que repetem. Então, se a gente fosse colar 2 folhas, nós teríamos 8 arestas, né? Só que 2 estão coladas. Então, a gente teria... Nosso número de arestas antes era 4. A gente está adicionando 4 com outra folha. E Q é 2. Desculpa, Q é 1. Que é uma aresta que está sendo colada aqui, que está se repetindo. Né? Exatamente o desenho que o Caetano fez. Então, quando a gente vai para o vértice, é o mesmo princípio, só que ao invés de ser 1 aqui, vai ser 2, que vai ser Q mais 1. Era uma aresta e a gente soma 1, porque são 2 vértices que vão colar. Né? Então, partidas dessas explicações, o que a gente vai fazer? Uma gigante substituição. O que a gente quer provar? A gente quer provar que aquela equação lá no início, FA mais VA menos AA igual a 1, né? A gente quer provar que esse pedaço da esquerda vai ser igual a esse cara gigante que a gente vai colocar. Porque é isso que a indução faz. A gente parte de um caso pequeno e cresce o nosso caso até o caso que a gente quer provar. Né? Então, a gente partiu do caso pequenininho aqui na esquerda, que é o FAVA menos AA, vai ser igual. Aí o FA a gente trocou por F' mais 1, que a gente adicionou uma face. E a gente tem o número de faces aleatório, para somar uma face. Aí o V' é o número de vértices, mais o número de arestas P, menos Q mais 1, que seria o número de arestas, só que a gente está querendo transformar isso em vértice, a gente sabe que cada aresta colada vai ter um vértice a mais, né? E aí é o caso que acontece aqui. Aí depois a gente tem a mesma coisa para as arestas, aqui o mesmo princípio, só que a gente não precisa somar nada, porque como vocês viram na folha, né, não tem que somar ao contrário do vértice. Então a gente substitui, aí tem que tomar cuidado com o sinal, porque tem um monte de sinal aqui, vocês podem fazer a conta aí na mão de vocês para o vídeo não ficar gigante.
vocês vão ficar sem paciência, vão olhar para o YouTube, vão ver outra coisa, vão desistir da gente. E isso a gente não quer. Então, cortou aqui um monte de coisa, o Caetano já está cortando, ele é o ceifador das equações. E aí, sobrou o quê? Sobrou F' mais V' menos A', que é exatamente o nosso lado da esquerda aqui. Se essas duas coisas são iguais, significa que esse caso aqui, genérico lá na frente, também é igual a 1, já que eles são iguais. Se a gente chegou nisso, né? Aqui a parte escrita aqui no final é exatamente isso. F' mais V' menos A' também é igual a 1. Né? Então, a gente tem o caso inicial, que foi face 1, né? E N, vértice é N, e A é N, a gente fez as contas aqui e chegou que as paradas são igual para um caso específico. Agora, a segunda parte, o Caetano vai voltar a falar. Beleza. Mas a gente estava pensando, né? O que o Osmar mostrou foi sempre tratando de uma superfície poliédrica aberta. Né? A gente em nenhum momento conversou sobre a poliédrica fechada. Né? Então, vamos pensar em qualquer poliedro fechado, beleza? Convexo, importante limitar isso. Tá? Então, partindo-se de um poliedro convexo, uma superfície poliédrica convexa fechada, vamos retirar uma face, igual está nessa figura aí de baixo. Vamos retirar essa face aí, beleza? Então, agora o nosso número de faces é F menos 1. Show de bola? Tranquilo, certo? E aí, como retiramos uma face, a gente volta a ter uma superfície poliédrica aberta, para a qual, como vimos aí na explicação do Omar, vai valer F de A mais VA menos AA, não é aquilo que você está pensando, vai ser igual a 1. Beleza? Então, está provado, vai valer. E se vai valer para superfície aberta, vai valer para o nosso caso de superfície fechada com mais uma face, certo? No caso, a gente está retirando uma face da poliédrica fechada para tornar ela aberta, ou, se você pensar ao contrário, adicionando uma face para tornar ela fechada. E aí, quando a gente faz essa conta com F menos 1, né, quando a gente joga esse menos 1 para o outro lado, fica F mais V menos A igual a 1 mais 1. Até ontem, se não mudou, 1 mais 1 é 2. A gente chega na tão famosa relação de Euler, onde V mais F menos A é igual a 2. Então, está provado por indução justamente a nossa famosa relação de Euler, que talvez não seja tão famosa assim. Tá? Alguma dúvida? Só para deixar claro, o número de vértices e arestas não muda, porque Exato. quando a gente tira a face, os vértices e arestas ainda estão lá. Foi só a face que reduziu. Só tiramos a face. Né? É o que ele falou, inclusive, da questão do P e do Q, né? Que são arestas e faces que são repetidas. Exatamente. Gente, se não tem nenhuma dúvida, até porque não vai ter, porque é só a gente falando. Exatamente, né? A gente está falando de uma plateia que está na nossa cabeça, inclusive. Plateia invisível, a gente é tudo doidão. Então a gente encerra ela por hoje. Né? Porque já deu um tempo. Para minha mãe, como é que não estamos falando para ninguém? Exatamente, falamos para sua mãe, é verdade. E gostaríamos de encerrar dando uma excelente boa noite para todos. Boa noite, galera. E que vocês se mantenham seguros nessa quarentena. Exatamente.